Oi, pessoal, boa noite. Vamos chegando por aqui. Hoje a gente vai ter uma prosa feminista. Vamos refletindo sobre os feminismos e a crise da esquerda. Isso é uma atividade da Universidade Livre Feminista. Estou aqui enrolando um pouquinho para o pessoal ir entrando e chegando. Sejam todos, todas, todes muito bem-vindas nessa nossa conversa. Hoje a gente está abrindo essa prosa para conversar sobre os feminismos e a crise da esquerda. A gente vai partir do trabalho de uma companheira nossa da universidade, da Sofia Branco, e eu já vou convidar a Sofia para entrar aqui comigo, para a gente poder ir começando a conversar. O áudio está funcionando bem para vocês? Digam aí. Algumas pessoas estão entrando, estou vendo aqui a Cris Gomes, a Mária Azevedo, a Simone. Então, queria convidar vocês, todo mundo, para ficar com a gente aqui. O áudio tá bom, né? Ótimo, só queria confirmar isso. Então, vou chamar todo mundo aqui para ficar com a gente durante mais ou menos uma hora. Nós vamos estar conversando sobre os feminismos e a crise da esquerda. Queria convidar a Sofia para entrar. Sofia Branco, que é a pesquisadora, educadora e companheira da universidade, também companheira de militância aqui do Fórum de Mulheres de Pernambuco, que vai conversar com a gente. Queria convidar também... Deve aparecer alguma coisinha aqui para mim, não é isso? Para eu poder fazer ela entrar aqui. Pronto, vou fazer. Como é que eu faço para a Sofia entrar? Ela enviou a solicitação. Pronto, ela vai entrar. Muito bem, Sofia, entrou. Bem-vinda. Seja muito Essas bem-vinda. experiências de live no Instagram, hein, Carmen? Pois é, eu já fiz isso aqui, mas com outra pessoa fazendo esse negócio. Agora deixa eu ver se a Simone vai entrar com a gente para fazer a transcrição, né, para Libras. E aí eu tenho que chegar em algum lugar onde a Simone mandou essa solicitação, que eu não estou sabendo chegar. Não apareceu da mesma forma que apareceu para mim, não? Quando eu pedi? Não. Não? Simone, sai e entra de novo aí se tu estiver tentando entrar, para que a gente possa, para que eu possa aceitar. Pronto. A Cris vai resolver. Cris Lima é uma pessoa que resolve tudo aqui na Universidade Livre Feminista. Então, ela disse que vai mandar um link para a Simone, e aí acho que com isso a Simone vai entrar, vai resolver. Assim que ela chegar, pronto, a Simone se inventa, ela está colocando aqui que vai resolver. Pronto. Aí a gente vai aqui, então, começando essa conversa, quando a Simone chegar, eu vou introduzir a Simone aqui no babado. Então, o meu nome é Carmen, eu sou do SOS Corpo, que é um Instituto Feminista para a Democracia, é aqui do Recife.
Eu sou uma mulher negra, de pele clara, uso óculos, tenho o cabelo cacheado na altura dos ombros, estou com uma blusa, a camiseta amarela, com fones de ouvidos preto. Estou me audiodescrevendo porque a gente tem muitas companheiras, né, que não têm a possibilidade de ver. Então, a gente descreve a imagem para facilitar o acesso delas à nossa conversa. Daí elas constroem um universo, né? E a companheira que está comigo agora partilhando a tela é Sofia Branco. Sofia, além de uma amiga muito querida, é uma companheira de militância do Fórum de Mulheres de Pernambuco, que é o agrupamento local da Articulação de Mulheres Brasileiras, é colaboradora da Universidade Livre Feminista e é também uma pesquisadora que eu vou entrevistar hoje, nessa prosa. A nossa prosa feminista hoje vai trazer essa discussão sobre os feminismos e a crise da esquerda, resultante do trabalho de mestrado em sociologia que a Sofia fez na Universidade Federal de Pernambuco. Hoje a Sofia é doutoranda, também na Universidade Federal de Pernambuco, também em sociologia, fazendo uma cotutela com a Universidade de Barcelona, na Espanha, e ela é uma mulher branca, de cabelos castanhos, ela tem os cabelos levemente cacheados, também na altura dos ombros, e usa um óculos grande, de aro escuro, acho que é um pouco marrom, um pouco vinho, não sei, e está com um casaco, acho que é vinho. Do lugar que ela está, deve estar fazendo muito frio, diferente de mim, que estou no lugar que está fazendo muito calor. Tá bom? Então, a gente vai começar essa prosa. A Simone é a nossa companheira que iria ficar aqui conosco para fazer a tradução para Libras. E ela está tendo um problema, né, aqui para entrar. Eu pensei que o problema era meu, né? Era DO, defeito da operadora. Mas a Cris acaba de colocar aqui que o problema é lá, a Simone não está conseguindo. Então, a gente vai seguir. Se a Simone, em algum momento, conseguir entrar, vai dar para as companheiras que precisam da tradução acompanhar, senão a gente vê depois como é que faz. Né? Isso é assim, né? Infelizmente, é a vida delas, né? Então, eu queria convidar a Sofia para essa conversa, porque a Sofia ela fez essa pesquisa, isso é muito importante. E a nossa prosa feminista é uma conversa assim sobre conhecimentos produzidos por feministas do movimento feminista, na universidade. No caso desse que nós vamos conversar agora, é uma dissertação de mestrado. E a nossa prosa, ela busca fazer essa relação entre a produção acadêmica feminista e o movimento, né? A ação que a gente faz para mudar o mundo. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, aumentar o contato entre o pensamento feminista produzido na universidade e o pensamento feminista produzido fora da universidade, né? A gente quer dar visibilidade para isso, né? A gente se encontra nesse canal, Instagram da Universidade Livre Feminista, sempre na primeira terça-feira de cada mês, normalmente 17 horas. Hoje, excepcionalmente, a gente está entrando às 18 horas. E eu vou parar de muita conversa, porque senão não dá tempo, porque esse negócio de Instagram é rapidinho. Então, para a gente conversar. Carmen, Né? Simone pediu para entrar de novo, vê se tu vê. Vê se aparece aí para tu. Não aparece, cara. Não sei, pode ser também. Pode ser um babado desses aí, né? Eu estava até olhando de pertinho aqui, porque como a pessoa é meio cega, pode ser que não esteja vendo, mas não aparece, não. Porque o teu apareceu, sabe? Então, será que se eu toco na tela, alguma coisa assim? Experimenta, talvez. Fiz, né? Acabei de fazer. Não.
Não rolou, Simone. Foi mal. Pronto, Cris está dizendo que a gente pode inserir as libras na edição. Ah, ótimo. Tá vendo? Cris é da Universidade Livre Feminista. Ela é a pessoa que resolve os problemas, entendeu? Resolveu mais um. A gente insere a imagem da tradução de Libras na edição. Então, vamos conversar? Ô, Bia, Vamos queria tanto embora. conversar contigo. Muito. Vou pedir para tu começar falando um pouco dos objetivos dessa pesquisa, né? O que é que tu queria quando tu começou a pesquisar sobre o movimento feminista e a crise da esquerda e tal? Assim, brevemente, que depois eu tenho um monte de outras perguntas, mas diz aí teu objetivo. Joia. Primeiro, obrigada, Carmen. E obrigada, assim, acho que vai ser uma conversa boa mesmo hoje. Eu sei que tu também pensa cotidianamente e há muitos anos sobre a organização do movimento feminista, então é um prazer enorme estar aqui conversando sobre essa pesquisa contigo. Bom, eu fiz o mestrado entre 2016 e 2018, mas essas questões de pesquisa, elas apareceram antes, assim, eu acho que elas começam a me inquietar ali por 2013, 2014, e elas, na verdade, estão muito próximas da minha experiência de militância, assim, de militância feminista no Fórum de Mulheres de Pernambuco e outros espaços também, de diálogo com outros movimentos. E voltar para a academia para fazer o mestrado foi um caminho um pouco que eu encontrei de pensar sobre essas questões a partir da sociologia, né? Mas, no fundo, a pesquisa é bem esse lugar de encontro, assim, entre o conhecimento desenvolvido nos espaços dos movimentos feministas e essa produção do conhecimento sociológico. Eu lembro que, na época, 2016, 2015, quando eu fiz a seleção do mestrado, a gente já estava, né, em meio a essa profunda crise política que a gente, enfim, vem vivendo nos últimos anos. E muitas vezes eu tinha um sentimento de que era nos espaços de análise de conjuntura dos movimentos que eu conseguia entender melhor isso, assim, sabe? Que nos espaços da universidade e nos debates da sociologia eu não estava conseguindo muito encontrar respostas ou caminhos ou indícios de como é que a gente podia olhar para tudo isso que a gente estava vivendo. E eu acho que a pesquisa, assim como o texto da dissertação, ele está muito nesse entrelugar, sabe? Entre essas duas experiências, de estar com o pé na sociologia e tentando refletir analiticamente sobre tudo isso, mas também com um pé muito forte nos espaços dos movimentos sociais, mais especificamente dos movimentos feministas, né? E aí, nesse período, tinha e tem eternamente um debate muito forte sobre essa discussão sobre fragmentação, né? Fragmentação da Uhum. esquerda e essa ideia de que não é hora de É. falar sobre determinadas coisas, não é hora de falar sobre o que nos divide, né? E tinha uma certa parte da esquerda que tinha um discurso meio comum que era, e que tem ainda, e também é histórico, né? Que tinha, não só nesse momento como antes também, mas de que a fragmentação, os motivos pelos quais o campo da esquerda não estava conseguindo enfrentar essa onda dos conservadorismos, esse fortalecimento da direita no país, era por conta dessa fragmentação. E essa Isso. fragmentação, um dos seus fatores seria as reivindicações e denúncias de setores minoritários desse campo, né? Como o movimento, como as mulheres, a população negra, a população LGBTQI+, grupos autonomistas e outras forças políticas minoritárias nesse campo, né? E na dissertação, eu proponho que a gente pode olhar para esse cenário a partir de outro ponto de vista também. E pensar que essa fragmentação ela também pode ser entendida como uma consequência do silenciamento de setores hegemônicos desse campo da esquerda em relação à pluralidade de pautas que compõem esse campo, né? A pluralidade de reivindicações de diferentes sujeitos políticos que compõem esse grande campo político da esquerda brasileira, né? E Uhum. aí, pensar sobre essa fragmentação e as diferentes leituras que a gente pode ter sobre ela foi o que motivou o trabalho, na verdade, sabe? A pesquisa ela parte da necessidade de compreender a crise política que está em curso e que estava em curso já,
a partir das questões relacionadas à própria do campo da esquerda. Não que eu entenda essas crises, essas dificuldades de articulação política no campo da esquerda como o vetor da crise ou o pivô da crise. Não. Essa é só a delimitação analítica mesmo, assim, do trabalho. Bom, Foi o que eu estava tentando entender, né? E aí eu escolhi investigar essa crise do campo discursivo da esquerda em diálogo com militantes feministas que atuam na região metropolitana do Recife. E aí eu faço dois deslocamentos aí, né? Que é tipo o esforço de entender o Brasil a partir de uma cidade do Nordeste do país e, ao mesmo tempo, também entender a esquerda a partir da resistência das mulheres, né? Então, acho que são dois deslocamentos assim na narrativa hegemônica que a gente tem sobre o Brasil e sobre a esquerda. O trabalho não é um trabalho sobre a militância no Recife e nem é um trabalho não. só sobre a militância feminista. Ele é um trabalho sobre a militância de esquerda no Brasil, só que refletido a partir da experiência de militantes que estão no Recife, né? E aí, Ô, ô, diz, tu quer Sofia, falar? desculpa te interromper aí, mas eu vou te interromper mesmo, porque eu li o trabalho, viu, gente? E realmente, apesar de parecer só sobre o movimento feminista e só sobre Recife, ele realmente não é. Ele coloca questões da militância e questões da articulação entre os diferentes movimentos no campo da esquerda, as diferentes pautas, os processos hegemônicos no interior da esquerda, que transcendem a cidade do Recife e transcendem também o movimento feminista. Assim. Agora, eles têm uma delimitação de um período histórico. E aí eu vou te pedir que fale um pouco, pegando essa. Porque o trabalho da Sofia, ela pega o período da chamada redemocratização, pós-ditadura militar no Brasil, e vai fazendo as pontes entre o movimento feminista e a reorganização da esquerda, o campo democrático popular, como é que isso foi se gestando. Então, eu queria que tu pegasse um pouco, a partir desse lastro histórico, como é que tu percebeu as diferenças, as semelhanças, quais são as questões dessa relação entre militância no movimento feminista e militância em outros movimentos sociais, partidos, né, no chamado campo democrático popular. Como é que poderia traduzir isso aí para a gente? Então, para entender a crise, eu percebi logo de cara que eu precisava entender o ciclo político que vinha antes dessa crise, né? E aí é isso que tu coloca, né? Pensar as últimas décadas do Brasil a partir do processo de redemocratização ou de democratização na década de 80, né? E no trabalho eu dou o nome a esse ciclo de ciclo do campo democrático popular, que aí começaria ali pela década de 80 e vai no trabalho até 2013, 2014. Eu acho que hoje, se eu fosse escrever, eu Isso. diria que vai até o golpe de 2016. Mas era o que estava acontecendo, né? Na época, então não deu para entrar. Bom, o que eu identifico, assim, que eu identifiquei no diálogo, né, com as militantes com que eu dialoguei, que eu entrevistei na pesquisa, que a década de 80 ela foi um período de muita efervescência política no Brasil, com a visibilização de muitas pautas, né? Com, enfim, muita coisa que estava represada e silenciada pela ditadura vem à cena. E nesse contexto, algumas forças políticas vão hegemonizando o campo da esquerda, né? E a disputa política, a disputa hegemônica, ela passa exatamente por fazer com que determinadas reivindicações sejam entendidas como reivindicações de todo um campo e que outras reivindicações sejam entendidas como reivindicações específicas, né? Então, por exemplo, nesse processo, a luta das mulheres, sei lá, a reivindicação pela legalização do aborto vai ser entendida como uma reivindicação Luta específica e não específica. como uma reivindicação hegemônica no campo da esquerda, né? E aí o processo de disputa hegemônica é essa luta, né? Essa batalha por ver quem é que ocupa esse lugar
de protagonismo que, no fundo, é que quem é que dá identidade a esse campo da esquerda, né, no Brasil. E aí, o que eu percebo um pouco, assim, é que eu dou o nome desse ciclo do campo democrático popular, porque eu acho que é um nome que, de fato, a ideia do campo democrático popular, ela nomeia essas forças hegemônicas desse campo no Brasil. Então, Frente Brasil Popular foi o nome da coligação entre PT, PCdoB e PSB para as eleições presidenciais de 89, né? E essa coligação, o nome desse projeto era Projeto Democrático Popular. Então, são forças políticas que vão, de fato, hegemonizando esse campo e dando a identidade do que seria um campo de esquerda no Brasil, do que seria um projeto de esquerda no Brasil, assim. O que eu acho é que tinha muita coisa que cabia dentro dessa ideia de campo democrático popular na década de 80, no início da década de 90, e progressivamente menos coisas vão cabendo no que a gente não no que a gente entende como campo democrático popular, Sim. porque o próprio campo democrático popular também é um campo em disputa, né? Mas nas prioridades políticas desse campo. Então, cada vez menos, determinadas reivindicações vão tendo espaço no que esse campo político entende como uma prioridade, como algo que deve ser levado adiante. Então, eu localizo um pouco um processo de afunilamento, assim. E, enfim, se a gente pensar em atores políticos como o Partido dos Trabalhadores, eu acho que o projeto político vai se fechando cada vez mais em torno de um projeto desenvolvimentista e muitas coisas, muitas reivindicações de outros sujeitos deixam de caber ali como prioridade. E é isso, né? Assim, outras nunca lograram ser prioridade em nenhum momento. Eu acho que o exemplo da pauta do aborto é uma delas, É, assim, tem uma profunda dificuldade de atravessar o campo da esquerda para além do campo dos movimentos feministas, né? E isso aí é tudo isso, parece assim, muito atual ainda, né? eu Por- acho que fala. Não, isso que eu queria dizer, que apesar de ter estudado um período histórico que vai até 2014, que não entrou, não chegou até o golpe, então, assim, não pegou essa grande depressão que a gente está vivendo nesses últimos 4 ou 5 anos, mas essa relação dentro do campo democrático popular, o campo de esquerda, como a gente quiser chamar, ela continua, o que tu conclui continua muito atual, né? A gente vê agora no processo de resistência ao governo Bolsonaro muitas semelhanças, né, nas nossas lutas, as questões das mulheres sendo chamadas de questões específicas, né? E tendo dificuldade de se colocar, de ser assumida pelo conjunto da militância que vai para as ruas. Então, acho que é só sem querer interromper, mas interrompendo, né? Acho que, não sei se tu vê também dessa forma, fez esse estudo, é recente, né? Mas ele traz uma trajetória que também se verifica agora, ou não? Eu acho que uma coisa bem sintomática disso que tu está falando é como o ataque assim, conservador às pautas das mulheres, da população LGBTQI+, é entendida como cortina, né? Como um véu. Como se não fosse a verdadeira questão. Não, é só um Cortina de artifício para fumaça. desviar a gente do assalto que está sendo dado ao patrimônio público brasileiro, né? Tipo, a economia brasileira, ao desmonte das políticas econômicas e tal. O que de fato também está acontecendo, né? Mas não é um véu, né? Não é um véu, assim. Eu acho que o ataque ele vem de todos os lados e é um projeto, enfim, que busca desmontar não só o pouco que se conseguiu construir no sentido de direitos sociais no Brasil, assim, né? Mas também a própria concepção de sociedade que a gente tem, assim, de igualdade, de justiça, sabe? Então, eu acho que essa discussão que a galera tem, de que, tipo, Damares é uma distração, sabe? Damares é um. Eu acho que revela muito como determinadas pautas ainda são vistas como pautas secundárias, né? Ou pautas específicas
que eu gostaria que fosse uma linguagem fora de moda. Eu gostaria que falar de pautas secundárias fosse uma coisa que já não estivesse mais na moda, mas é ainda Só que não. muito presente no debate da esquerda, né? Mas, enfim, dando continuidade, quando eu falo isso, eu não estou querendo colocar como se o campo democrático popular desse conta de tudo que a gente tem como esquerda no Brasil. Porque eu acho que uma das coisas da ruptura assim, dos anos de 2010, desse processo de uma fragmentação desse campo, né, de uma certa crise orgânica do campo da esquerda no Brasil, ela se dá também porque cada vez mais sujeitos políticos de esquerda param de se identificar com esse projeto hegemônico. Tem questões geracionais envolvidas aí também, de uma geração que começa a ocupar as ruas e começa a se organizar politicamente e que não que não identifica o Partido dos Trabalhadores e as forças políticas que estão em torno dele, como a FUP, o próprio MST, como essas referências que estão lutando pelo mesmo projeto de emancipação que ele. Então, eu acho que é isso. Cada vez mais, esse campo, que a gente tem como campo de esquerda, começa a extrapolar esse projeto hegemônico. E essa falta de identificação passa a fazer com que os antagonismos internos fiquem cada vez mais visíveis. O próprio campo começa a é isso, aquilo que é disputa interna, aquilo que era disputa que acaba sendo obscurecida, né, por uma identidade mais hegemônica, começa a se tornar muito visível. E o campo começa, a fragmentação começa a se tornar aparente, né? E eu acho que esse é um dos fatores dessa crise de articulação política, né? Agora, nesse mesmo período também, porque é isso, o trabalho ele gira em torno assim dessa necessidade de entender o campo da esquerda e de entender o campo do feminismo dentro do campo da esquerda e como é que os movimentos feministas se relacionam com outras forças políticas, quais eram as pautas que estavam sendo disputadas, enfim, onde é que se conseguia aliança, onde é que não se conseguia. E aí tem uma coisa que eu acho interessante, é que me parece que o campo feminista passou por um processo contrário. A identidade do campo feminista no Brasil, na década de 80, era uma identidade entendida assim, é um movimento de mulheres brancas, de classe média, muitas universitárias. Isso era o que se entendia por ser feminista em alguma medida na década de 80. E eu acho que essa identidade ela foi se alargando, na real. Ela foi cada vez mais sujeitos começaram a disputar a identidade do campo feminista no Brasil, disputar o projeto de emancipação feminista no Brasil. E esse campo vai passar por uma transformação muito intensa, né? Acho que desde a década de 80 tem vários episódios assim. Acho que o Encontro de Bertioga é um episódio, né, de disputa de questões de classe e raciais muito forte na história do feminismo. Eu acho que o Encontro Feminista de Garanhuns, de 87, também é um momento onde novos sujeitos começam a ocupar esses espaços, né? Trabalhadoras rurais, trabalhadoras domésticas, mulheres de bairros populares. Enfim, acho que tem outros sujeitos que estão ali dentro, começam a disputar essa identidade do campo político, do feminismo no Brasil, e esse campo começa a se alargar. Então, o que eu acabo identificando é como se por um lado, me parece que o projeto hegemônico, a identidade de um projeto de esquerda no Brasil vai se afunilando a um ponto tal em que ele para de representar, de alguma forma, os interesses, ele impossibilita a identificação dos sujeitos políticos desse campo com esse projeto hegemônico. Por outro lado, é como se, no caso do campo feminista, acontecesse o contrário. Se em algum momento poucos sujeitos, poucos militantes se identificavam com esse projeto, com essa identidade feminista, isso vai sendo alargado, sabe? E isso é bem interessante. Assim. Acho super interessante essa ideia, e que é interessante assim que essa pesquisa tenha sido feita por ti, que é uma pessoa de uma geração diferente da minha, que é uma geração que viveu isso aí na militância, viveu esse período na militância. E assim é muito perceptível para quem viveu,
mas muitas vezes isso não é refletido. Então, eu acho que a contribuição do teu trabalho ela é grande também por isso. Na verdade, existem poucos trabalhos, ainda existem muito poucos trabalhos no Brasil de pesquisa sobre movimento feminista, ou seja, o feminismo como movimento social. Tem muitos trabalhos feministas sobre as pautas feministas, as temáticas, a situação das mulheres e tal, mas sobre o movimento, as suas práticas articulatórias, a sua organização, as suas estratégias, suas metodologias, tem muito pouco trabalho sobre isso. E acho que esse teu trabalho ele tem essa contribuição muito valiosa, que é situando o movimento feminista dentro do campo de esquerda e em relação ao campo de esquerda, né? Porque acho que essa é uma contribuição muito importante. Eu queria que tu falasse um pouco, Sofia, sobre... bom, para quem não leu, não sabe, mas eu vou dar aqui o spoiler. É, ela chega a uma elaboração interessante sobre o movimento feminista, que é uma tríade na qual o movimento feminista estaria baseado e que teria dado uma sustentação a essa relação entre o feminismo e o campo da esquerda de uma forma geral, que é a questão do cuidado, da autocrítica e da horizontalidade, como três elementos chaves do movimento feminista, e que estariam um pouco na base também dessa relação do que ela vai discutir na relação entre o movimento feminista e o campo da esquerda. Aí eu queria que tu desenvolvesse um pouco sobre isso, para ficar todo mundo aí com vontade de ler. E também Exato. falasse do Essa livro, que tríade, eu falei de ler e talvez as pessoas não saibam. Esse trabalho, eu devia ter falado logo no início, ele foi publicado, né, pela editora da universidade, então ele está disponível de forma ainda online, em breve. Quem sabe poderemos ter em papel, né? Mas aí tu fala um pouco sobre essa tríade. falo sim. Então, eu acho que a formulação, assim, da tríade, ela vem um pouco da pergunta, tá certo, por que que isso aconteceu no campo feminista, assim, né? O que que faz com que o campo feminista tenha conseguido... Porque no momento em que eu estou fazendo esse trabalho, o feminismo também está vivendo um processo de denúncia pública muito forte, sabe? Assim, de, tipo, do racismo que existe dentro do próprio feminismo, enfim, da lesbofobia que existe dentro do próprio feminismo, de todos os problemas de setores minoritários do próprio campo feminista, assim. Então, eu acho que... E aí isso me fazia pensar, o que que faz com que esses problemas estejam vindo à tona sem que esse campo se fragmente? Né? Porque ao mesmo tempo que muitas dessas denúncias e dessas discussões estavam sendo trazidas à tona, o feminismo vivia um momento muito forte politicamente, assim, se colocava como uma força política muito forte no próprio cenário da esquerda, mas na sociedade de forma mais ampla, né? Então, acho que a gente viveu uma grande maré feminista aí nos anos de 2014, 15, Sim. 16. Então, não dava para dizer que o campo estava fragmentado, apesar do debate público ser muito aceso, né? E aí eu ficava me perguntando, assim, quais eram os elementos que possibilitavam. E aí, olhando, na verdade, para a própria história do feminismo, não só no Brasil, mas em todo o Ocidente, eu acho que tem uma tradição de reflexividade crítica muito intensa, né? De revisão crítica, assim, que no fundo é uma revisão da próprio entendimento que a gente entende do que é ser mulher, na verdade, como essa categoria vai sendo repensada e reinventada, ampliando as reivindicações que a gente entende como sendo reivindicações das mulheres no mundo, né? E isso se dá nos espaços dos movimentos sociais, no processo de articulação política, na teoria feminista. De alguma forma, esse processo de revisão é parte de uma praxis feminista, assim, né? Algo que tem a ver com a nossa ação política e também com o nosso processo de reflexão sobre o mundo.
E aí a tríade surgiu um pouco por aí, porque eu comecei a pensar quais são os elementos das práticas políticas desses movimentos que possibilitam que a gente consiga conversar sobre as desigualdades e sobre as nossas diferenças. E se reinventar. E continuar reinventando um horizonte de emancipação, assim, de um projeto político de emancipação feminista. De forma E conjunta, aí, apesar disso, né? de forma conjunta, apesar disso. E de forma conjunta, entendendo que nem sempre a gente vai estar tão junto assim. Que eu acho que isso é uma diferença também, sabe, do campo feminista. Que é de esse respeito pela autonomia mesmo dos sujeitos políticos e de entender a necessidade de auto-organização dos setores dentro desse campo. Então, assim, da necessidade de auto-organização das mulheres negras dentro do campo feminista, das mulheres com deficiência dentro do campo feminista, o que não significa acabar com os espaços onde nós todas estejamos juntas, né? Eu acho que isso são elementos importantes, assim, que falam muito da formação desse campo político, né? No trabalho eu falo um pouco dos grupos de autorreflexão ou conscientização, né? Que são grupos muito importantes na formação do que a gente entende como feminismo contemporâneo. E aí, de novo, não só no Brasil, mas em todo o Ocidente, assim. Os grupos de autorreflexão têm uma metodologia muito própria, assim, de partilha das experiências de opressão, e a partir das experiências individuais, a gente começa a elaborar uma compreensão sobre as violências estruturais que atravessam essas violências e opressões individuais, né? Então, é um processo que vai do subjetivo ao coletivo, do subjetivo ao estrutural. Eu acho que o fato da gente, desse campo político, se formar a partir desse tipo de prática, tem desdobramentos para o que esse campo foi se tornando ao longo do tempo. Porque eu acho que são metodologias que estão muito atentas a determinadas coisas, assim, como a necessidade de falar e de ouvir. Como é que a gente consegue... Porque não é só garantir o espaço de fala, mas é garantir que as pessoas que falam vão ser ouvidas também, né? E aí eu até falo assim um pouco no trabalho, isso tem... A gente não dá para pensar em horizontalidade se a gente não consegue se entender. Não dá para pensar em autocrítica se a gente não consegue se entender, no fundo. E não dá para se entender se a gente não tem um espaço onde a fala consegue circular e a gente consegue ouvir as experiências umas das outras, né? O cuidado acaba aparecendo como um elemento de uma ética, na verdade, assim, feminista, que tem a ver com a preocupação de fortalecimento subjetivo das militantes, mas também de espaço para as experiências concretas dos sujeitos. Assim. Então, não é uma concepção, o cuidado, essa discussão sobre cuidado na teoria política, ela parte da seguinte ideia, assim, não é uma concepção de justiça abstrata, onde a gente está falando de sujeitos que a gente não sabe de onde vem ou como são as suas experiências de vida. Mas é uma concepção de justiça que está muito fincada nas experiências concretas de todas as pessoas que compõem esse grupo, sabe? Então, é um pouco isso que eu acho que eu teria a dizer, assim. Nesse sentido aí, vou agora fazer uma pergunta que indica potencialidades desse trabalho. Nesse sentido aí, qual é a diferença, como é que tu vê isso, entre cuidado e autorreflexão? Porque quando tu fala da experiência, parece muito, ainda mais pegando dessa base dos grupos de autoconsciência, parece muito com as atividades de autorreflexão, que são atividades que elas têm experiências metodológicas coletivas, né? Oficinas, rodas de autorreflexão, mas o movimento feminista, por si, ele indica, né? Assim, no sentido de que quando você está construindo a sua formação feminista,
a questão de construir a si mesma está muito colocada, né? Sempre. Você é sempre que a gente pode ler a partir da ideia de cuidado, pode ler a partir da ideia de construção de si como um debate de busca de autonomia, né? Então, como é que tu faz essa relação entre cuidado e autorreflexão e construção de si e tal? Primeira questão. Segunda questão, a autocrítica, ela consegue incorporar os distintos sujeitos na medida em que um sujeito, quando entra, ele sempre coloca questões que vai reformulando, né, o projeto feminista. Mas dentro dessa relação feminismo e esquerda como um todo, dá para pensar também como que a autocrítica se colocou, né, para o projeto feminista. Assim, são questões que me ocorrem para tu. A gente já está se aproximando do fim, mas para desafiar um pouco essa elaboração, pensando a dimensão do trabalho em si, da pesquisa, mas também arriscando dizer o que tu está pensando atualmente sobre isso. Vou tentar a última, sobre a horizontalidade. Né? A gente pensa a horizontalidade dos movimentos sociais muito com o desafio da construção orgânica de movimentos, né? E não só de movimentações, mobilizações que a gente faz, mas a construção orgânica de movimentos de uma forma que eles sejam compostos de forma a ter processos democráticos internos, participativos, mais horizontais, né? Que as coisas não sejam de cima para baixo, não sejam verticais. Bom, num país com as dimensões do Brasil, que é um continente, né? Construir movimentos nacionais orgânicos e horizontais é uma realidade. Quer dizer, o movimento feminista ele é um movimento que tem múltiplas organizações nacionais com esse caráter, né? Assim, de serem chamados de movimentos nacionais. Ele não tem uma central dos movimentos feministas, isso é verdade. Porém, no interior dessas experiências, desses movimentos, daria para falar em horizontalidade? Bom, deixo essas questões que já, com isso eu já vou saindo do trabalho de pesquisa até onde tu chegou e já desafiando para frente, né? E pode responder ou não, mas em respondendo, tu também já vai fechando o teu pensamento, porque a gente já vai estar chegando perto do final dessa nossa conversa. Foram ótimas perguntas, Carmen. Bom, eu vou tentar responder elas um pouco todas juntas, assim, para não me alongar tanto. Eu acho que tem uma coisa importante, é que pensar o campo feminista a partir desse alargamento não significa pensar esse campo como se os problemas das desigualdades internas tivessem sido superados, né? E eu acho que no fundo, um processo de revisão e de reavaliação crítica permanente, assim. E elas se colocam como um horizonte. Eu acho que a tríade, cuidado, autocrítica e horizontalidade, se coloca como um horizonte, assim, a ser perseguido e como um horizonte que vem, de alguma forma, acompanhando a trajetória desse campo, né? Eu acho que tem uma questão na forma como a horizontalidade está colocada para os movimentos feministas e para os movimentos sociais, que é própria da construção do espaço do diálogo. E aí eu acho que isso tem muito a ver, no caso dos movimentos feministas que trabalham com essa ideia de cuidado e de autorreflexão, que é com o estabelecimento de espaços de confiança. Porque quando a gente lida com grupos que têm desigualdades muito grandes, internas, assim, poder falar, poder fazer uma denúncia, não é uma coisa que se dá automaticamente porque uma situação de opressão aconteceu, né?
Eu acho que tem uma coisa do fortalecimento subjetivo das pessoas para conseguir, de fato, fazer a denúncia, e tem algo do processo que fala sobre o espaço coletivo, que é de acolher as denúncias. E aí eu acho que o campo feminista ele tem espaços que são um pouco mais propícios para esse processo de reflexividade crítica, sabe? Onde as pessoas se sentem mais fortalecidas para fazer determinadas denúncias e que Sim, essas denúncias são acolhidas de outra forma, sabe? Eu acho que tem uma vasta literatura mesmo, assim, tanto política como teórica, que revela um pouco esse processo de transformação, sabe? E uma disposição para autorreflexão. O processo de autocrítica, eu acho que ele está colocado a nível coletivo e a nível individual também. O que também tem a ver sim, e tem a ver, eu acho, com a valorização das experiências das outras pessoas, assim. Que talvez a gente possa pensar numa coisa que tem sido muito comum, que é essa ideia de lugar de fala, né? Enfim, do conhecimento situado, do pensamento situado, assim. Tem uma série de coisas em torno desse debate que a gente não vai conversar agora, mas no fundo o que está por trás é a valorização da experiência dos sujeitos, assim, de quem está vivendo isso, isso, assim, e entender que, beleza, vamos ouvir como é que se dão as experiências diferentes em relação ao mundo, né? E em relação a esse mundo que a gente vive. E aí eu acho que tem uma coisa importante dos processos de autorreflexão feminista, e aí eu estou falando dos grupos mesmo de autorreflexão, é que eles não são só, na medida em que eles não são só um espaço de refletir sobre a própria vida, mas refletir sobre a situação das mulheres como um conjunto, eles não são só um espaço para pensar sobre as opressões das mulheres, mas também para as opressões que existem entre as mulheres. E aí eu acho que esse encontro isso. com a diferença é fundamental, sabe? Para que o processo de autocrítica e de revisão de um projeto feminista possa acontecer. E a tríade, ela não tá, assim, os elementos eu não penso eles de forma muito separada, na verdade, eu penso eles como elementos que funcionam conjuntamente. E aí, essa ideia de tipo, de como, sem pensar num horizonte mais horizontal, é difícil construir espaços onde as diferentes experiências possam de fato emergir enfim, os diferentes sujeitos possam aprender uns com as outras, se rever uns com os outros, sem uma certa ética do cuidado em relação à experiência subjetiva das pessoas e como as pessoas estão se sentindo nesses espaços. É difícil construir espaços de confiança. E sem autocrítica fica difícil ir para qualquer canto, né? Na real, assim, não só para os movimentos feministas, assim, mas eu acho que é um grande desafio. E eu acho que na tradição de esquerda, no campo da esquerda, pensando sobretudo na tradição marxista, falar sobre autocrítica é desafiador, porque a autocrítica em algum momento teve a ver também com a revisão das trajetórias individuais, a partir de um projeto que estava muitas vezes colocado de cima para baixo, né? Então, tipo, rever criticamente a Sim, sua trajetória de acordo com esse horizonte, e de acordo com esse horizonte você está errado aqui e aqui. Então, pensar num processo de autocrítica que emerge da própria partilha de experiência dos sujeitos é muito diferente disso. E eu acho que isso é uma potência. Aqui eu falei muito da coisa dos grupos de autorreflexão, porque também eu estou pensando um pouco sobre isso agora no doutorado, e eu acho que, de fato, são experiências que não estão isoladas de outras experiências do campo da esquerda, sabe? Eu acho que isso é muito importante também. Porque às vezes a gente olha para a história do feminismo no Brasil, ou a história do feminismo nas Américas, ou no Ocidente de uma forma geral, como a história do feminismo. E a gente esquece de ver sim, como, na verdade, essas metodologias, essas discussões estavam em diálogo muito estreito com outros espaços de esquerda. E no caso da América Latina, em diálogo muito estreito com metodologias de educação popular, né? Então, enfim, não são coisas que são tão endógenas assim ao feminismo, sabe? Mas eu falo
estava falando muito dos grupos de autorreflexão, porque eu acho que são experiências muito ricas, metodologicamente falando, e muita coisa do que a gente vivencia hoje dentro do feminismo, por mais que não tenha nada a ver com pessoas que vivenciaram necessariamente as experiências do grupo de autorreflexão, mas muita coisa ainda traz uma herança muito forte do que foram essas experiências. Acho que essas experiências conformam um pouco alguns princípios do campo do feminismo contemporâneo, enfim, ao longo de várias décadas, né? Então, eu acho que Com uma coisa é certeza. pensar os grupos de autorreflexão e outra coisa é pensar a herança que ele deixa para uma tradição de articulação e de organização política dos feminismos, né? Falei foi muito, não foi agora? Era para ter sido Não mais breve, foi, né? mas foi. Não, mas foi bem interessante, porque eu acho que que eu queria destacar dessa tua fala, daí para a gente ir fechando mesmo, é a categoria experiência, né? Que eu acho que a força que ela tem para a construção do feminismo como movimento social, para a construção do feminismo como a teoria e para a construção de cada uma de nós como feminista, né? Como a categoria experiência ela precisa muito ser trabalhada e refletida, né? E ela traz elementos que dialogam muito com o que a gente chama o projeto feminista, que não é alguma coisa escrita e que esteja em algum lugar, mas é um pensamento utópico que se constrói no aqui e agora. Quer dizer, a experiência do ponto de vista feminista, ela tem essa coisa mais transcendente, mais de perspectiva, e ao mesmo tempo ela é profundamente enraizada, vivencial, tanto no que diz respeito ao indivíduo, como no que diz respeito aos processos, aos movimentos organizados, né, aos coletivos. É muito interessante, eu acho que o teu trabalho contribui muito para a gente pensar o movimento feminista brasileiro em si como uma experiência própria. Não que tudo que a gente vê hoje é tão brasileiro assim, né? Tem múltiplas influências, mas ao mesmo tempo a gente tem pouco pensamento sobre o feminismo como movimento social no Brasil. E essa é uma contribuição muito rica. E aí eu queria que tu desse a dica aí, deixasse uma reflexão para fechar mesmo sobre a metodologia da pesquisa que tu utilizou e alguns. Tu já falou um pouco nas entrevistas, né? Em como foi o processo, mas assim, em 3 minutinhos, o que é que tu colocaria aí para a gente sobre a metodologia da pesquisa, o percurso que tu fizeste? Eu trabalhei com entrevistas semi-estruturadas, né, que estavam muito focadas em entender como as militantes entendiam a crise e como elas entendiam essas últimas décadas da esquerda brasileira, assim. E também entender o processo de relação delas próprias com o feminismo e tal, e como elas entendiam o feminismo como campo político, como utopia também. Eram um pouco essas questões que estavam nas entrevistas. Eu entrevistei 17 militantes da região metropolitana do Recife, de movimentos bem diferentes, assim. Os movimentos nacionais, entrevistei mais de um, porque também são movimentos que são diversos dentro deles próprios, né? E entrevistei muitas mulheres de coletivos mais jovens. Busquei ter uma certa diversidade geracional, uma certa diversidade racial na composição. E dessas 17 entrevistas, eu acabei analisando densamente 12 delas. Um pouco porque algumas eu fiz primeiro uma análise inicial de todas, assim, e aí achei que algumas questões se repetiam e que algumas entrevistas eram mais ricas para tratar, assim, de determinados temas. E, e algumas eu achei que estavam fora das questões que eu queria investigar no trabalho, que não respondiam tanto às questões que eu estava querendo entender. E aí acabei fazendo uma análise de conteúdo de 12 dessas entrevistas, assim. E aí nessa análise fui meio que buscando os eixos de como era a compreensão sobre a crise, de quais eram os pivôs da crise,
de como era a compreensão sobre articulação e tal. E aí acaba que é um pouco um mosaico, né? Porque são experiências muito diferentes, no fundo, são mulheres de gerações diferentes. Então, cada uma entra na história desse campo Uma num momento contribuição. diferente. Isso faz com que ela tenha um olhar sobre o passado e sobre o futuro que são diferentes, assim. Então, foi um pouco essa, assim, a trajetória. Foi um processo bem importante, assim, para mim, porque, enfim, a gente estava e a gente está num momento muito difícil político, né? E eu fiz essas entrevistas em 2016, assim, tinha sido, no final de 2016 tinha sido um ano No muito auge, difícil. Então foi bem muito no auge, né? fortalecedor. Pois é. E aí Muito foi muito bom. fortalecedor poder ouvir, assim, as reflexões de outras companheiras. Me emocionei em várias entrevistas, me emocionei transcrevendo, me emocionei analisando, porque foi bem bom, assim, para mim. É Aprendi muito. um período muito difícil que eu estava tomando uma trajetória de muitas mulheres feministas com as quais tu convive, né? Participa do movimento feminista aqui em Recife, e uma trajetória longa. Então, para cada uma que participou, sem dúvida, também foi toda uma emoção. Então, Sofia Branco, quero agradecer muito a oportunidade dessa prosa. A Universidade Livre Feminista está com essa disposição de construir uma prosa feminista que articule o conhecimento acadêmico com o conhecimento que se produz no movimento. A gente está fazendo isso nas últimas terças-feiras, ou primeiras, meu Deus? Primeiras terça-feiras. Primeiras terças-feiras de cada mês, às 5 horas da tarde, hoje excepcionalmente às 18, mas é de 5 horas da tarde até às 6, toda primeira terça-feira do mês, a prosa feminista. E eu quero agradecer muito a participação de Sofia, que é uma das companheiras colaboradoras da Universidade Livre Feminista, que está construindo esse projeto de da gente prosear sobre o conhecimento feminista. Agradecer também a Cris Lima, que é secretária da universidade, que está de corpo todo nessa construção. Bibiana Serpa, que ajudou, inclusive me deu as dicas aqui de como é que faz esse negócio, de puxar a live ao vivo pelo Instagram. E eu ainda perdi, não sei se fui eu, se foi ela, se foi o Instagram, não sei, mas algo aconteceu que perdi a Simone Dornelas, que é a companheira que faz a nossa tradução para Libras, mas a gente vai fazer para colocar ainda esse vídeo disponível, traduzido nas nossas redes sociais. A gente faz algumas pílulas desse vídeo para as redes e também para o canal do YouTube. Então, fiquem ligadas que vai dar para pegar algumas coisas aí com os drops, ou as pílulas que a gente faz com essa entrevista. Então, Sofia, foi um prazer inenarrável poder conversar de novo contigo sobre essa pesquisa que é uma pesquisa muito importante para o movimento feminista brasileiro e para a Universidade Livre também. Então, dá o teu tchau aí que eu vou fechando aqui o negócio. Obrigada, Carmen. A gente segue em diálogo, né? Um beijo.